Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Abra vossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Gabi. A Gabi, eu dou muito trabalho para ela. Sempre quando eu vou pregar, ela me pede o título da mensagem. Eu nunca lembro. E ela fez, eu sei que quis correr nas pressas, mas fez com amor. Obrigado, Gabi. Deus te recompensará 20 vezes. Glória. Título dessa mensagem: o peso do pensamento. Esses dias o pastor Éder pregou com o título Sonhar Custa, né? E quando ele estava pregando, Deus me deu essa mensagem. É outra mensagem, é outra passagem, mas aí na hora Deus foi falando comigo, me deu o título dessa mensagem: o peso do pensamento. Você já parou para pensar? Você já pensou que às vezes pensar pesa? Vamos à leitura. Filipenses capítulo 4, verso 1 em diante diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o amor. Evódia e Síntique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude estas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenha sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis, em outra tradução, moderados com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe, ou outra passagem diz, não andem ansiosos com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Verso 8: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, agradável e decente. Há uma outra versão que diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Senhor meu Deus, meu amor, a minha gratidão, por apesar de mim, o Senhor me usar, o Senhor insistir comigo, o Senhor me amar de uma maneira única, de uma maneira singular, como eu sei que o Senhor ama cada um dos meus irmãos que estão aqui, dos meus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Eu sei que todos aqueles que o receberam, o Senhor ama de uma maneira singular, de uma maneira única. A minha gratidão, Senhor. Fala conosco nesta manhã,
Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aqui, essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe, na verdade, ele começa falando para a igreja da saudade que ele sente dos irmãos ali, e da alegria e do orgulho que ele tem de fazer parte daquele povo. Mas nós notamos aqui no versículo 2 que tinha ali duas irmãs por nome, uma por nome de Evódia e a outra por nome de Sinti. Nome bem popular, né? Está aí um nome legal para você colocar no seu filho, na sua filha, né? E essas duas irmãs, ele diz, peço por favor, ele pede para elas na carta, peço por favor, que procure viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Então aqui na igreja de Filipe também havia mulheres de Deus que trabalhavam na obra, que se aplicavam na obra. Você vai ver que no versículo 3 ele fala que elas, juntamente com Clemente e outras pessoas, ajudaram a espalhar o Evangelho de Cristo. Mas se percebe aqui que eram duas mulheres que tinham problema uma com a outra. Duas mulheres que tinham algum tipo de contenda. Aqui a Bíblia não entra nos pormenores. E hoje a mesa do Senhor está posta. Nós somos convidados a ceiar com Cristo. E sempre eu, pastor Éder, sempre nós temos falado aqui por ocasião da ceia, quem pode, quem não pode, quem deve e quem não deve participar da ceia. Na verdade, nós temos orientado, nós temos instruído, nós não dizemos, nós não determinamos quem participa, quem pode ou quem não pode, porque nós entendemos que a ceia não é dessa igreja em particular, a ceia não é de nenhuma igreja em particular. A ceia, como diz a palavra de Deus, a ceia é do Senhor. Então só o Senhor tem essa autoridade para dizer quem pode e quem não pode sentar na mesa para ceiar com Ele. Mas já que o texto aqui fala de duas mulheres que, embora eram mulheres aplicadas na obra de Deus, não viviam bem, porque ele orienta, procure, ele diz, peço por favor, procure viver bem uma com a outra. Eu sinceramente, eu espero que aqui em nosso meio não tenha ninguém, nem uma irmã brigada com a outra, nem um irmão brigado com o outro, e ainda se não estiverem brigados, eu espero sinceramente que não tenha no coração de vós nenhuma raiz de amargura em relação ao outro. Eu, graças a Deus, eu posso dizer, olhando no olho de cada um de vocês, que o meu coração está livre para amar cada um de vocês. Não tem nenhuma raiz de amargura, não tem nada. E ainda se tivesse, até porque nunca ninguém me tratou mal, nunca ninguém aqui me ofendeu, mas se ainda alguém tivesse me tratado mal, tivesse me ofendido, eu já quero dizer, já estaria perdoado. E se porventura um dia vier a acontecer, saiba que tem o meu perdão. E é isso que a palavra de Deus quer trazer para nós nesta manhã. Se porventura, no meio de vós, encontra alguém que você de repente possa dizer, às vezes a gente usa alguns chavões, né? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas não tem problema, eu não briguei com ela, eu nunca falei para ela, talvez ela nem saiba que eu não vou com a cara dela. Ela não sabe, mas você sabe, e Deus sabe. Então, se porventura se encontrar aqui em nosso meio alguém nessa situação, se conserte com Deus. É você e Deus. E digo mais ainda, eu sei que não é fácil,
Imagine que você de repente, por algum motivo, você acha que você não vai com a cara daquela pessoa. Você fala com Deus. Mas vá até aquela pessoa no momento oportuno, no momento certo, ainda hoje, antes de tomar a ceia, e peça perdão para essa pessoa. E se porventura, eu quero dizer, acontecer isso, eu imagino que todos aqui me amam, mas se porventura alguém fizer isso comigo, pode vir tranquilo. Eu não vou querer saber o porquê você não gostava de mim, ou porque você tem alguma coisa contra. Pode ter certeza que eu vou te abraçar. Eu vou te perdoar. Então eu peço não, a palavra de Deus pede que nós façamos isso um com o outro. Então esse é um dos requisitos entre irmãos para nós sentarmos na mesa e ceiar com Cristo. Porque não é possível sentarmos na mesa para ceiar com Cristo e ter algo contra o irmão. Numa outra passagem a palavra de Deus diz: se for trazer a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem algo, não é você, é lembrar que se o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia com o teu irmão e depois traz a tua oferta. Então quero dizer mais, se porventura você sabe que alguém não, por algum motivo, ou talvez você nem entenda o motivo, mas aquela pessoa não gosta de você, hoje é a oportunidade de você fazer com que ela passe a te amar. Vai lá, dá um abraço nela e pede perdão para ela. Deixa ela sem entender. Porque se Jesus, o dono da mesa, ele não tinha nada contra nenhum de nós. Mas nós tínhamos, porque nós somos pecadores. E mesmo assim, ele morreu por mim e por você. Então, eu queria que você refletisse nisso. Ele vai dizer no verso, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 3, no final do verso 3, os nomes deles estão escritos no livro da vida. O verso 4 ele diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Ontem nós estávamos aqui orando, e você que não veio, você perdeu um momento ímpar, um momento único de estar aqui se derramando na presença de Deus, um momento de estar consagrando a sua vida a Deus para participar deste momento. No final, o pastor Éder me chamou para orar, ele, pela família. E eu lembro que Deus me levou, comecei a ministrar na vida do Mike, do Vinícius. E eu falava para eles: ergam a cabeça. Porque eu sei que adolescentes nessa fase passam muitas dificuldades, sofrem bullying, passam várias situações. Todos nós aqui um dia já fomos adolescentes. Eu só hoje eu entendo que era bullying. Naquela época nem existia essa palavra. Mas eu sofri tanto bullying. E olha, e quantas vezes, eu chamei a minha mãezinha para me socorrer. Graças a Deus ela me socorreu. Mas eu era taxado com um monte de nomes pejorativos. Mas ontem eu ministrei, Jesus me levou a ministrar na vida do Marco, e eu falei: olha, pegou a cabeça. Não deixe que ninguém diminua vocês. Eu quero aproveitar para falar para os outros adolescentes que estão aqui, para todos vocês, não só para os adolescentes especial, mas para todos. Não deixe que ninguém diminua vocês. Deixe que cumpra na vida de vocês o que está descrito aqui no versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz: repito, tenham alegria. E eu lembro que eu dizia para eles assim: vocês lembram que eu tenho pregado que eu decidi ser feliz? Decidam ser felizes também.
decidam caminhar com Cristo, sempre, sejam fortes, sejam corajosos, eu dizia para eles, e eu lembro que o Espírito Santo me levou a dizer, sempre, quando vocês decidirem por Cristo, porque quando? Porque nós temos que decidir por Cristo todos os dias, todos os dias. Sempre quando vocês decidirem com Cristo, Cristo estará com vocês. Cristo será o vosso socorro. Cristo será o vosso auxílio. Então eu transmito para vocês também isso que o Senhor me levou a ministrar para eles ontem. Não abaixe a cabeça, decidam ser felizes, porque é nós que decidimos ser felizes. Nós decidimos ser felizes ou nós decidimos ser infelizes, fracassados. É nós que decidimos. E o Espírito Santo nos apoia e nos sustenta quando nós tomamos a decisão. O verso 5 ele vai dizer assim: sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. É interessante, ultimamente, como que eu tenho orientado adolescentes, jovens. Domingo eu estava orientando 2 jovens, a minha filha e o meu genro da casa, foram almoçar. E eu percebi que a minha filha andava sem paciência. E ela confidenciou para mim que isso estava, de uma certa maneira, interferindo no relacionamento deles. E ela falou: pai, eu reconheço que a paciência está faltando em mim. Aí eu aproveitei o momento e orientei ela a ter mais paciência, principalmente no seu relacionamento. E aproveitei e orientei ele para exercitar o dom de entender aquele momento dela. E eu lembro que ela insistia muito que eu não consigo, porque é isso, porque aquilo. E ela, em alguns pontos, ela reclamou muito. E eu lembro que eu falei para ela: filha, sabe qual que é o segredo das coisas mudar? É parar de reclamar daquilo que você não está conseguindo manifestar. É parar de reclamar daquilo que você gostaria que acontecesse e não está acontecendo, porque ela narrou algumas situações do trabalho que ela gostaria que fosse diferente, que eu também gostaria, uma série de coisas. E ali perante o marido dela, eles abriram o coração, nada sério, nada, coisa boba. Mas eles falaram um ao outro, o que um esperava que acontecesse, o que o outro esperava, como gostaria que fosse tratado. E eu falei para ambos: enquanto estas coisas ainda vocês não estão conseguindo pôr 100% na prática, não reclame, não murmure, tenha o coração agradecido, porque é o que diz a palavra de Deus aqui. Peçam tudo. Verso 6, não se preocupe com nada, em todas as coisas peçam orando, o que vocês precisam, e ter o coração agradecido. Eu falei, o segredo é a gratidão, o segredo é a gratidão, e Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu confesso, queridos, que pelo passado, eu e a minha família, porque estamos juntos, eu, a Rosana, a Priscila, ali na loja, nós temos passado assim um momento tão difícil, poucas vendas, lutas, algumas coisas difíceis, e Deus tem ministrado isso no meu coração. Quando eu sou tentado a reclamar, quando eu sou tentado a murmurar, Deus tem ministrado: seja grato. E é por isso que eu estou ministrando isso para vocês, porque quando eu sou levado, quando eu sou tentado a murmurar, a reclamar, Deus tem ministrado no meu coração: tantas pessoas desempregadas, e eu te tornei empresário para você reclamar. Tantas pessoas que vêm aqui na tua loja te pedir muitas vezes um prato de comida, um dinheiro para comprar um prato de comida, e você não te falta nada. Você tem uma vida farta, graças a Deus eu tenho. Você tem uma vida confortável.
E é para isso que eu te coloquei nessa situação, para você ser um murmurador, por causa dos intempéries que acontecem. Tudo o Espírito Santo Deus tem me mostrado. O porquê então não é grato por eu ter te tirado de uma condição de empregado onde você ganhava muito pouco, te tornei um empresário, você tem uma situação até que confortável, mas você parece que só está alegre quando tudo vai bem, quando os ventos sopram a favor. É só os ventos soprar ao contrário, você... Então Deus tem colocado isso no meu coração, gratidão. E graças a Deus, eu virei o ano, virou uma chave na minha vida. Porque eu coloquei isso como meta. Porque todo final de ano todo mundo faz meta, né? Todo mundo coloca meta. O ano que vem, quando virar o ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Faz uma lista extensa, imensa. E talvez no primeiro mês, segundo mês já esqueceu de tudo. E eu não fiz lista imensa, eu não fiz nada. O meu propósito que eu fiz com Deus foi ser feliz em toda e qualquer situação. É fácil? Não é. Sexta-feira aconteceu algo. Eu só não chamei você, pastor Hélio, pastor Daí, porque eu até imaginei que vocês estavam trabalhando, não sei se já estão. Então, eu imaginei que senão eu teria chamado. Irmãos, eu tive um surto psicótico sexta-feira. Tive. Se escandaliza, eu não subo aqui no púlpito para dar uma de santarrão, para falar o que eu não vivo, o que eu não sou. E não tem nenhum problema de falar as mazelas que acontecem comigo. Eu dizia isso para minha filha e para o meu genro domingo. Algumas coisas, aliás, quarta-feira, terça-feira, eu e a minha amada completamos 36 anos de casados. Faz 38 anos que eu conheço essa mulher abençoada. 36 anos, 2 anos de namoro e 36 anos de casado. Imagine a minha filha e o meu genro com 3 anos de casado e com algumas pequenas crises. Imagine se eu tenho experiência para passar para eles ou não. Então eu estava ali dando alguns conselhos. Eu estava ali falando algumas coisas. E por que eu falei que eu não tenho problema de falar das mazelas? Eu falei de alguns erros que eu cometi durante esses 36 anos de casamento, que eu cometi com a Rosana. Ela brincou, falou que eu expus ela, falei de alguns dela, mas eu falei mais dos meus. Aí eu dizia para eles, o sem inteligência, o ignorante, aprende com o erro deles. O inteligente aprende com o erro dos outros. Eu falei, vocês não precisam aprender com o erro de vocês, aprenda com o erro do seu pai. Aprenda com meus erros, aprenda com nossos erros. Eu estou aqui dizendo, eu estou mostrando o caminho. É esse. Mas por que eu falei desse surto? Na sexta-feira, entenda, irmãos, houve uma época da minha vida que eu sempre orava a Deus e eu dizia, me dá paciência, me dá paciência. E eu vou falar algo que vocês já sabem. Todos os pastores falam isso. Você pede para paciência a Deus, então se prepare para as lutas, para as tribulações. Então o que fazer? Então não vamos pedir paciência a Deus para não ter lutas. Eu na verdade hoje eu oro diferente. Eu não peço para Deus me dar paciência. Eu peço para Deus me dar domínio próprio. Porque eu sei que as lutas virão, em algum momento virão. Eu falo, Senhor, quando as lutas vierem, quando as diversidades vierem, me dá sabedoria para exercitar o domínio próprio que está descrito nos frutos do Espírito, lá em Gálatas. É isso que eu tenho pedido a Deus. Eu confesso para vocês que na maior parte do tempo, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu tenho conseguido. Eu estou conseguindo a ponto
da Rosana, minha amada, minha filha, falar, nossa, aconteceu tudo isso, você está assim. Só que sexta-feira, quando a gente está num propósito, o inimigo sempre vai tentar te tirar daquele propósito, sempre vai tentar te derrubar. E vem acontecendo algumas coisas. Eu lembro que domingo, a pastora falou, né? Você está meio tristinho, né? A Gabi correu, nós estávamos saindo, falou, que isso? Não dá mais paz. E a palavra de Deus fala que o coração alegre formoseia o rosto. E aquilo me chamou a atenção, porque foi 2 pessoas no mesmo dia que falou algo. Eu fui embora para casa pensando. E aí a gente vem enfrentando alguns problemas. Lá no trabalho, não vem ao caso, fica citando umas dificuldades. E isso eu confesso que de uma certa maneira, mesmo lidando bem, antes eu ficava de uma maneira explosiva, eu falava, eu brigava, eu murmurava, às vezes eu sem querer eu amaldiçoava o meu trabalho. Eu não faço mais isso, mas isso de uma certa maneira eu percebi que vem me fazendo eu me retrair, ficar calado, quieto. Eu sempre fui brincalhão. E aí eu falei para a Rosana, quando estávamos indo embora, eu falei, bem, tem as pessoas que estão percebendo. E eu preciso mudar, mas não é por causa de mudar para mostrar o que eu não sou, porque na verdade eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou feliz, eu sou alegre, você também é, nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Então o que eu tenho que manifestar? Eu tenho que manifestar Cristo. As pessoas têm que olhar na minha vida e têm que me ver feliz. Ah, pastor, mas te ver feliz mesmo que você não esteja feliz? Não, nós temos que estar felizes, porque não é as circunstâncias que devem ditar o ritmo das nossas vidas. O problema é que às vezes nós deixamos. E eu percebi, então eu louvo a Deus, que eu usou a pastora para comentar. Eu louvo a Deus, porque eu uso a Gabi. Eu amo você, Gabi, amo mesmo, em nome de Jesus. A Gabi é uma jovem que, sabe, é algo grande. Eu falei, olha, em vez eu como pastor, um dos pastores dela, né, em vez de eu dar exemplo, né, ir lá, brincar com ela, cumprimentar ela. Então é isso que a palavra de Deus espera de nós. Amemos uns aos outros, tenha paz, tenha paciência, ajude-nos uns aos outros. No versículo 7, ele vai dizer, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. É isso que ninguém consegue entender, porque essas pessoas estão passando uma luta, está no vendaval, mas ela continua tranquila, porque a paz de Deus que está em nós, que as pessoas do mundo não conseguem entender. E aí, só para resumir o que eu falei do surdo, eu considero surdo, sinceramente, até para quem conhecia a outra versão do Luiz, eu digo, muito antes de eu estar aqui, eu era muito nervoso, perdia calma com tudo. Aqui, vai fazer, eu acho que 4 anos que eu estou aqui, já está uma versão bem light. Então, talvez se você olha e acha que eu sou, então você não conheceu a outra versão. Então, a versão melhorada. Então, eu não me lembro, sinceramente, nem nos meus tempos de pessoa pavio curto, que nem diz o pastor Éder, eu não lembro de ter passado o que eu passei sexta-feira. Fazendo uma obra em um lugar aí, numa outra cidade. A gente faz uma planta, o pastor lembra, né, pastor? A gente faz uma planta lá com o desenho, como que é feito. Aí o pedreiro me inverte os degraus. Consertar.
Aí a piscina é encostada no muro. O muro é torto. Aí tem que falar para ele, ó, tem que deixar 25 centímetros aqui, e na ponta tem que deixar 25 também. Ah, não, põe a linha, tira a linha, põe de novo, estou lá, eu fico em cima, o pastor conhece, corrige tudo. Depois da piscina pronta, o que aconteceu? Um lado 25, o outro lado 20. E tudo a gente, na maioria das vezes, fala por mensagem. Nessa vez não está registrado. Liguei. Falei, ó, aquela parede lá precisa corrigir. Precisa bater uma massa. Porque como está encostado no muro, aí o cliente vai com a borda, imagine, desse lado 20, lá no final 26, 14. Eu já tinha falado isso para ele na obra, aí ele falou, não, mas o pedreiro, é uma casa está em construção, o pedreiro aqui falou que vai bater uma massa no muro, vai acertar. Aí eu fui falar com o pedreiro falou, não vou fazer isso. Aí no outro dia eu liguei para ele e falou, então, já tinha acabado a obra. Foi o que eu falei para o pastor Éder, a gente procura andar, ser correto em tudo, e ele nem tinha visto, mas eu vi que dava certo, eu mandei consertar, liguei para ele, falei, olha, vai amanhã, eu vou pagar a viagem, cada viagem lá custa R$150, gasolina e pedágio, mais um dia dele, mais um dia ajudando, não tem problema, vai lá e conserta para ele. Manda foto para mim, aí à tarde ele manda foto para mim. Ele veio bater a massa na parede, bateu a massa no muro. Resumindo, eu tinha um problema. Eu tinha um problema na parede da piscina torta. Aí ele torta o muro do queijo. Irmãos, na hora, na loja ali que eu vi com a Priscila, eu comecei a ficar nervoso. Eu comecei a lembrar, ao mesmo tempo ficar nervoso e murmurar. Eu comecei, mas calma, Luiz, tem um controle, tem um domínio próprio. E foi, ó, eu vou traduzir para vocês literalmente o que aconteceu. Eu falei, eu não quero ter calma, eu não vou ter calma. Falei um monte de coisa. Isso é muita burrice, isso é muito. Liguei para ele, eu estou falando que eu liguei para ele, falei para ele também. Falei. Aí eu falei, eu vou para casa. Aí eu fui para casa. Vou deitar um pouco lá, vou esfriar a cabeça. Queridos, eu só chorei, mas chorei. Sabe como uma criança chora? Uma criança, chorei de soluçar o coração. E eu achei, sinceramente, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia infartar. O coração batia. Num dado momento acabou as forças e eu soluçava, e a Rosana fez uma água doce. E aquela água doce, querido, parece que não tinha açúcar. Foi põe mais açúcar. Ela pôs. Daí a pouco, eu tomei aquele negócio da mão dela, eu virei assim. Queridos, acontece com você? Acontece com o teu pastor também. Eu acho que não acontece com o pastor Éder, né? Que ele é mais preparado que eu, é mais santo, está mais próximo de Deus. Mas comigo acontece, queridos. Comigo acontece. Eu sei que eu vou levar um puxão de orelha na hora que eu estiver chegando em casa, para ter falado isso para vocês. Isso não é coisa que se fala. Mas, por que eu estou contando isso para vocês? Porque o mesmo que eu disse para minha filha, para o meu genro, talvez você, com certeza você não está passando por essa mesma situação, porque você não constrói piscina. Mas talvez tenha acontecido essa semana, ou esses dias, ou hoje, alguma coisa similar, alguma coisa parecida com isso. Talvez você esteja ouvindo, talvez você está falando, pode falar o que quiser, não tem pregação que vai me ajudar, não tem pregação que vai fazer entender, que vai fazer. Tem dia que a gente está revoltado, tem dia que a gente quer. Sabe o que eu pensei? Eu vou ligar para o pastor Éder, eu vou falar para ele que eu não vou pregar, que eu não vou para a igreja, que eu não vou nem pôr na igreja do mundo.
Mas aí vamos aqui, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, com tudo que merece elogios, e tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável. Eu disse para vocês, e não minto na presença de Deus. Deus não me deu essa mensagem sexta-feira de Wilson. Deus já tinha me dado essa mensagem no dia que o pastor pregou. Não sei se foi quarta ou foi domingo. Foi quarta, né? Deus me deu essa mensagem quarta-feira, quando o pastor pregou sonhar custa. Ali, Deus me fez lembrar dessa passagem e eu só pus no papel. Eu me lembrei, Deus me deu essa passagem. Então, como Deus já tinha me dado essa pregação, eu entendi que era Deus também me preparando para esse vendaval que eu ia passar. Deus me preparando. E aí naquele surto, o surto foi esse, querido, foi choro, foi choro, eu não conseguia parar de chorar. Eu tremia. Eu falei para a Rosana, estava faltando minhas forças, tá? E a Rosana falava, eu não estou ficando preocupado, não estou ficando. E aí Deus me lembrou desse último versículo aqui. Encham a mente com tudo que é agradável. E quando o Espírito Santo me lembrou dessa passagem, eu comecei a me acalmar, eu comecei a me acalmar. E aí eu digo para vocês, o problema deixou de existir? Não, o problema continua. Inclusive amanhã vou ter que ligar para o cliente, o problema ainda existe. Mas você está vendo alguém aqui desesperado? Você está vendo eu aqui. Graças a Deus, e porventura eu não deixei de vir. Eu não liguei para o pastor como eu queria. Eu não deixei de vir. Essa é a importância de virmos na igreja orar. Essa é a importância de meditarmos na palavra de Deus. Porque nos dias maus nós temos que ter reserva. Nós temos que ter aonde nos apegar. O Espírito Santo, Deus tem que nos lembrar das palavras lidas, das palavras meditadas, das orações feitas, dos propósitos. E é por isso que nós insistimos com vocês, para que vocês venham orar. Nós não insistimos com vocês para que vocês venham orar só para fazer número na igreja, só para tirar foto e mostrar que a igreja está cheia. Nós insistimos com vocês porque nós sabemos o que diz a palavra de Deus lá em Efésios 6: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, ficar firmes, permanecer firmes, inabaláveis. É por isso que nós insistimos com vocês pela oração, para vir no estudo de escola do ensino. É por isso que nós insistimos com vocês. Agora vocês imaginam, eu não estou falando aqui de ser pastor, de título, de nada, mas vocês imaginem se eu não tivesse uma afinidade com a palavra de Deus, se eu não tivesse conhecimento dessa passagem, talvez eu teria infartado de fato. Talvez eu não estaria mais aqui. Talvez para os mais imaturos, talvez para aqueles que não meditam na palavra de Deus, não têm vida de oração, pode falar assim: que vergonha, um pastor surtando. E daí, irmãos, sou um ser humano igual a você. A palavra de Deus diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Elias certa vez orou e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E naquele mesmo dia ele sacou da espada e com os outros que estavam com ele matou 450 profetas de Baal. Dias depois, Jezabel o ameaça de matar e Elias vai se esconder numa caverna. Vai ficar depressivo, com medo. Elias, e eu não tenho a pretensão de achar que eu sou pelo menos próximo de Elias. Eu sei que Elias
teve uma vida muito, muito mais afinada com Deus que eu. Mas eu sou homem de Deus também. Então por isso que eu não me preocupo. Porque aquele que vos fala, eu sou um homem de Deus e Deus sabe que eu sou um homem que medita na sua palavra, um homem que ora. Mas um homem que tem as mesmas fraquezas, os mesmos desejos, os mesmos anseios que você. Agora aqui eu estou dando a forma. Eu estou dando a receita que Deus nos dá, que na verdade que Deus nos dá. Ocupe a tua mente com tudo que é bom, com tudo que merece ser ocupado. E aí, por que o título, o peso do pensamento? Eu queria fazer aqui uma ilustração. Esse copo aqui, da maneira que eu estou segurando. Quanto você acha que ele pesa? Eu não sei, mas talvez se colocarmos na balança, 150 gramas, 100 gramas. Vamos dizer que 150 gramas, esse copo com água. É pesado? Não, não é pesado, eu não estou sentindo peso nenhum. Segurando ele alguns segundos. Se eu continuar segurando esse copo dessa maneira aqui, imóvel, por 5 minutos, esse copo vai pesar? E se eu ficar 1 hora, provavelmente meu braço adormeça e decanta, e eu tenho que soltar. O peso do pensamento pode ser leve, pode ser pesado. É igual segurar um copo que pesa pouco. O peso do pensamento é leve se nós enchermos a mente, como diz aqui o verso 8, com coisas boas, com coisas louváveis, com coisas que merecem ocupar a nossa mente. Mas se nós enchermos as nossas mentes com porcaria, com coisa que não tem louvor nenhum, com coisa que só nos traz preocupações, esses pensamentos vão ter um peso enorme. Esse pensamento vai ficar insuportável. Imagine se de sexta-feira para cá eu continuasse pensando, a parede torta, agora no muro torto, falar com o cliente vai brigar comigo, como é que eu vou fazer? Você acha que eu estaria como, querido? Estaria desesperado, estaria depressivo, estaria surtando. Então talvez Deus está mandando eu falar para pessoas hoje que está com algum problema, não sabe como resolver. Então, sinceramente, eu também eu tenho algumas ideias de como resolver esse problema. Passa algumas coisas na cabeça, eu não sei se o cliente vai entender numa boa, se ele vai brigar, se ele vai falar que eu sou incompetente, vai falar que eu sou ruim de serviço. Pode ser. E a minha preocupação não é nem refazer o serviço, não é nem gastar. É óbvio que ninguém rasga dinheiro. Mas se eu chegar lá e ele falar, não entender, e eu tiver que quebrar tudo e refazer, não tem problema nenhum. Mas eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a palavra, eu prezo muito pela palavra. Você pode ter certeza, irmão, o dia que eu der uma palavra para você, eu falar assim, ó, eu vou fazer isso para você amanhã, vai ser amanhã. Eu vou fazer isso aqui para você segunda-feira, dia 6, vai ser segunda-feira, dia 6. Não vai ser terça, não vai ser quarta, vai ser eu preso pela palavra. Eu só não vou fazer se houver um impedimento muito grande, mas eu vou te avisar. Você pode ter certeza disso. Então essa é a minha dificuldade, isso que me amargurou. Porque quando o cliente comprou, eu disse que nós tínhamos o melhor trabalho, a melhor equipe que temos, mas aconteceu algo.
que nem eu entendi o porquê de uma sucessão. Então talvez eu esteja falando para alguém que esteja nessa situação, não sei como eu vou resolver esse problema. Mas eu quero te dizer o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,34: não andeis ansiosos com coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Em outras traduções diz: basta cada dia as suas dificuldades. O Senhor cuidará de ti. Então não se preocupe se hoje já aconteceu algo de ruim. Não planeje a tua segunda-feira pior que hoje. Espere no Senhor. Confie no Senhor. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 2,16: quem pode conhecer a mente de Cristo? Quem é capaz de lhe dar conselho? Mas nós temos a mente de Cristo. Na minha versão diz: mas nós pensamos como Cristo. Então qual que é o segredo? Pensar como Cristo pensa. Provérbios 23,7 vai dizer assim: pois assim como pensa em tua mente, assim tu é. Eu te pergunto, como é que você pensa? Qual é o pensamento? Qual é a imagem que você tem de você mesmo a seu respeito? Você se vê como um vencedor? Ou você se vê como Gideão se via antes de ter um encontro com Deus? Gideão estava lá malhando trigo, todo o povo de Israel escondido, e o anjo do Senhor vem, o próprio Deus vem e fala com ele: varão valoroso, vai nesta tua força, e você livrará Israel. E ele fala: Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha tribo. Ou seja, em outras palavras, Gideão falou: eu não sou ninguém, Deus, o Senhor está me convocando, o Senhor está dizendo isso. Deus estava dizendo para Gideão: tu és valoroso, tu és corajoso, tu és guerreiro. Ele estava dizendo: não, eu não sou, eu sou um fracassado. Mas aí Deus lhe dá algumas instruções. Ele convoca 32 mil homens. Você sabe todo o contexto. Deus manda ele levar esses homens à beira do riacho, aqueles que se abaixassem para tomar água de uma maneira displicente. Deus fala: esses deixa de lado. Antes, um pouquinho antes, Deus fala para ele: é muito. Diga aos tímidos e aos covardes que volte. Diz que naquele mesmo dia 10 mil homens já o deixaram, ficaram 22. 20 desses 22 mil foram tomar água no riacho. Deus escolheu 300. Deus falou: dispensa os outros, é com esses que eu vou. Decida ser Gideão depois do manhar do trigo. Decida ser Gideão depois do encontro com Deus. Porque é isso que nós somos: varão e varoa valorosa. É o que diz a palavra de Deus ao meu e ao teu respeito. Provérbios 4,23 vai dizer assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É o que eu disse, a ilustração que eu fiz aqui. O que tens pensado, o que tem deixado ocupar a sua mente? Ocupe a sua mente com as coisas boas. Encha a sua mente com bons pensamentos. Mateus 11:28 vai dizer assim: Jesus diz assim: tome o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve e suave. Sabe, queridos, qual que é a receita, qual que é o segredo no momento das dificuldades? Falar para Deus: Deus, eu não aguento mais esse fardo, eu não aguento mais esse peso. Toma, me dá o teu fardo. É isso que Deus está convidando eu e você na noite de hoje, na manhã de hoje, para fazermos. Amém? Eu queria que você abrisse agora. Eu já estou quase finalizando, tá, queridos? Eu sei que nós temos Santa Ceia. Eu já estou quase finalizando. Lucas, capítulo 5. Abre aí. Versículo 4.
Eu vou falar um pouquinho de Pedro. Já preguei sobre isso, mas em outro contexto. Deus me deu uma outra palavra em cima do mesmo texto. Lucas 5,4 diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para outro lugar, onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem a redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Quando eles jogaram a rede na água, pescaram tanto peixes que as redes estavam a arrebentar. Vá no verso 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Verso 10, bem finalzinho, Jesus responde assim, na minha versão diz assim: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Vá agora em João, para a gente finalizar. O pastor disse que quando ele fala que vai finalizar, vai pregar para 20 minutos. E eu, quando eu falo que vou finalizar, eu vou pregar para 5 minutos. João, capítulo 21, versículo 5. Então Jesus perguntou: moços, vocês pegaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Verso 6: joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Lá em Lucas, Jesus vem, fala: pegaram alguma coisa? Não, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus falou: vá um pouquinho mais para o fundo, vocês estão tentando pescar no lugar errado. Agora, Jesus vem aqui, e essa passagem eu preguei recente, fazendo uma analogia do pecado, a diferença do pecado de Pedro e a diferença do pecado de Judas. E aqui Deus me deu uma passagem onde Jesus vem tratar os traumas de Pedro, e aqui então Jesus fala: jogue a rede do lado direito. E aí diz o contexto que eles pegaram muitos peixes. Versículo 9. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. Também havia pão. Então Jesus disse: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Verso 11. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo assim não se arrepentou. O verso 10 do capítulo 5 de Lucas. Você lembra o que Jesus falou para Pedro no primeiro encontro? Farei de você. O que aconteceu depois dessa conversa? Pedro negou Jesus. Jesus foi crucificado, Jesus morreu. Pedro decide fazer o quê? Voltar ao seu passado. Jesus não disse que Pedro seria pescador de homens, pescador de gente, ganhador de almas? E quando Jesus faz essa promessa para Pedro, Pedro era o quê? Literalmente pescador de peixes. Jesus falou: agora em diante você não pescará mais peixe, você pescará almas para o Reino dos Céus. Pedro começa a andar com Jesus, mas em um certo momento, assim como o pastor Luiz teve, Pedro também teve um surto psicótico. E Pedro, muito triste, muito amargurado, se sentir um pecador, como ele disse aqui para Deus, para Jesus, que ele era um pecador, ele resolve abandonar tudo. Ele deve ter dito na sua mente: eu não sirvo para nada, eu não falo nada mesmo, eu sou um traidor, eu não sou homem de Deus, todo mundo acha que eu sou homem de
melhor que eu faço é voltar para a minha velha vida. Voltou a pescar. E aí Jesus morre, Jesus ressuscita. E eu já vos disse outra passagem, quando Jesus ressuscita, e ele aparece para Maria Madalena e as outras mulheres, e ele diz: vai, diz aos discípulos que eu quero ter um encontro com eles no mar da Galileia, e diz a Pedro também. E é essa passagem aqui, que Jesus vem tratar com Pedro, que Jesus vem curar as feridas de Pedro, que Jesus vem consertar a mente de Pedro, que Jesus vem resolver o peso dos pensamentos de Pedro. Jesus vem dizer para ele, simplesmente: eu te amo. Não tem problema que você me negou, não tem problema que você pecou, eu te amo mesmo assim. Você continua sendo, você continua tendo o mesmo valor que você tinha antes. Venha e continue fazendo o que eu te chamei a fazer. Entenda, você não pode voltar à velha vida. Você não é mais pescador de peixe, você é pescador de almas. Então Jesus está querendo dizer para mim e para você na manhã de hoje, nos momentos de aflições, nos momentos de erro, até nos momentos que você cair, não queira retroceder, não queira voltar, porque o teu lugar não é lá. Se o teu lugar fosse lá, Jesus não tinha te tirado de lá. Então não queira voltar para onde Jesus te tirou. Permaneça onde Ele te colocou. E para finalizar, verso 12, Jesus diz algo lindo que nós vamos fazer agora. Jesus diz: vem comer, ou seja, vem cear comigo. Jesus está dizendo para mim e para você na manhã de hoje: vem cear comigo. Não deixe os pensamentos ser pesados. Toma o meu fardo, pastor Éder, para mim aqui à frente. Toma o meu fardo, que ele é leve e suave. Vem cear comigo. Vem cear comigo. O Mestre vos chama para cear. Fique com essa mensagem em seu coração. Ceie com Cristo, com a mente livre, com os pensamentos leves. Não deixe os pensamentos pesados, porque o Mestre vos chama para cear. Vem cear comigo, diz Cristo. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Você pode ficar de pé, por favor? Deus falou conosco através da palavra. Nesse momento eu quero que você faça uma reflexão da tua vida. Como você chegou daí. Luta todos nós temos. Dificuldade todos nós temos. Agora, como encarar e como enfrentar todo o processo depende de cada um. Se o pastor Luiz tivesse me ligado, eu iria lá, iria falar para ele: você vai pegar comigo mesmo? Então, vou sentar aqui, irmão, contar as lutas que nós passamos. Vamos sair daqui no final do ano. Vou dar o microfone para cada um de vocês e falar: conta um pouquinho, cada um aí. Vamos embora no fim do ano. Porque todo mundo tem luta, né? Mas o que diferencia a nossa vida é o quê? É a forma que nós encaramos as nossas lutas. Saber que Deus está conosco em todas elas. Eu quero que você possa refletir sobre a tua vida. Hoje nós vamos participar da ceia. Talvez você possa estar se auto-julgando: eu não vou participar da ceia porque aconteceu isso. Agora é a hora, você ouviu a palavra, Deus ministrou no seu coração, Deus falou contigo. Então, meu irmão,
Se você arrepender, se arrependa. Nova tua aliança com Deus, participa da ceia, fala, Senhor, esse mês agora vai ser diferente, esse mês agora eu vou me posicionar diferente. A Bíblia diz, antes de comer do pão, antes de tomar do cálice, sonda aí teu coração, sonda tua mente, vê se há alguma coisa que precisa ser liberada, se há algum perdão que precisa ser liberado. É momento de você fechar os seus olhos aí, ó. Deixar a Espírito Santo trabalhar na tua vida, como Ele tem trabalhado. Amém? Vamos orar? Pode fechar os seus olhos. Isso, fecha os olhos, fala com Deus. Fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. Fala com Deus. Deixa Ele trabalhar na tua vida nessa manhã. Deixa Ele ministrar no teu coração, porque só Ele pode mudar algo na tua vida. Mas para que Ele mude, você tem que deixar Ele mudar. Você nunca vai vencer sozinho as tuas batalhas, você nunca vai vencer sozinho as tuas lutas, você nunca vai vencer sozinho as tuas guerras, você vai vencer elas com Deus. Aleluia, glória. Obrigado, Senhor, sonda os nossos corações esta manhã, Senhor. Vê se em nós, Senhor, algum caminho mau, Senhor, se houver, Senhor, nos perdoe. Nos traz de volta, meu Pai, para o centro da vontade do Senhor. Nos traz de volta, Senhor, a viver o teu propósito, Pai. Porque enquanto nós estivermos sobre esta terra, Senhor, nós seremos tentados todos os dias. Todos os dias, Senhor, nós seremos tentados a nos afastar do Senhor. Mas o mais importante, Senhor, é que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor está conosco. Derrama o teu coração a presença de Deus. Deixa Deus quebrantar a tua vida, deixa Deus quebrantar o teu coração. Não saia desta manhã, muitas vezes da mesma maneira que você chegou aqui neste lugar. Não saia desta manhã da mesma forma que você entrou por aquela porta, não. Você veio aqui para um lugar de enfrentamento, para um lugar do embate, para um lugar de confronto. Então deixa o Espírito Santo de Deus poder confrontar algumas coisas que precisam ser melhoradas na tua vida. Mas não só leve isso para você e quando você vir para aquela porta se esqueça, não leve isso para a tua vida. Leve isso para a tua vida, leve isso para a tua caminhada. O Espírito Santo trabalha, Senhor, em cada vida que está aqui nessa manhã, Senhor. Em cada coração, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração desse teimoso, Senhor. Ah, Senhor, como tem gente teimosa, Pai. Ah, o Senhor conhece. O Senhor sabe, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Tira a teimosia, Pai. Tira esse jeito, Pai, que muitas pessoas têm vivido e achado que está tudo certo. Tira, Senhor, todo esse grau de inferioridade, Senhor, que muitas pessoas se colocam. Tira, Senhor, quebranta, Senhor, esses corações, meu Pai, que por qualquer coisa, em qualquer situação, Senhor, tão pequena como foi ministrado aqui nesta manhã, Senhor. Acha que já é o fim do mundo, acha que as coisas já não são do jeito que acha que tem que ser, Senhor. Ah, Deus, ensina a tua igreja, Pai. Ensina a tua igreja a ser igreja de verdade, Senhor. Ensina a tua igreja, Senhor, a não viver mimimi, Senhor, mas viver o teu evangelho, a viver, ó Deus, a plena palavra do Senhor, que é a palavra revelada que o Senhor traz para nós. Muitas pessoas têm medo, Senhor. Muitas pessoas se sentem fragilizadas, Senhor. Fortaleça, tira o medo, meu Pai. Para que todos nós possamos enfrentar qualquer situação que vier diante de nós, Pai. Nós não queremos retroceder, nós vamos avançar, Senhor. Perdoa o pecado, Senhor, de cada um. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos pecadores. Restaura a nossa comunhão contigo, Senhor. Pois nós queremos participar deste momento da ceia do Senhor. Queremos participar, Senhor, com tranquilidade do nosso coração, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que ao participarmos da ceia, Senhor, nós vamos estar renovando a nossa aliança contigo. Estaremos declarando, Senhor, e tendo a certeza, meu Pai, um dia nós estaremos junto contigo, Pai, sentado num grande banquete, participando deste banquete. Que o pensamento dos teus filhos, Senhor, tem sido pensamentos pesados. Que o Senhor tire todo o peso dos pensamentos. Que o Senhor possa
preencher com a tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. E se há alguém aqui, Senhor, com o seu coração triste, amargurado por alguma situação, Senhor, tira toda amargura, tira toda tristeza, em nome de Jesus. Pois mesmo quando, Senhor, passamos por situações que nos levam, Senhor, a ficar na nossa carne triste, Senhor, não, aquilo que está dentro de nós, Senhor, vai mostrar que o Senhor está conosco, e aquilo que está no nosso coração vai trazer formosura ao nosso olhar, ao nosso rosto, Senhor, que é a tua presença. Aleluia. Que o Senhor continue cuidando da tua igreja, que o Senhor continue cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus assim. Jesus é maravilhoso, né? Jesus é extraordinário na nossa vida. Pode sentar. O diaconato pode vir aqui. O pastor Luiz encaminha. Louvor. Vamos participar da ceia do Senhor agora. Que você possa tomar parte nesse momento. Você possa renovar a tua aliança com Deus. Você possa deixar o Espírito Santo continuar trabalhando sobre a tua vida. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e diz: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então o Senhor levantou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, eu estou entregando em favor de vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então o que nós estamos fazendo aqui, que nós fazemos uma vez por mês, é trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. É nós dizer para Jesus: Jesus, eu estou tomando parte do pão que traz o entendimento para nós, que é o corpo do Senhor que foi sacrificado na cruz, por amor a mim, por amor a você. Sempre digo aqui que Jesus, ele morreu no coletivo, mas ele salva no individual. Como assim, pastor? Jesus morreu por todos, mas nem todos querem Jesus. Nem todos querem aceitar a Jesus, nem todos querem viver o propósito de Jesus. E isso depende da escolha de cada um, porque Ele quer salvar a todos. Então a Santa Ceia faz parte do cumprimento da palavra. Por isso que a ceia é dele, é do Senhor. E quem decide em participar da ceia é você. Sou eu. Então, se você tiver que consertar alguma coisa com isso, você já consertou. Você já liberou o que tinha que liberar, você já... Então, tome a ceia, participe com temor, com responsabilidade, com amor naquele que morreu por vocês. Amém. O louvor vai estar cantando, os diáconos vão estar servindo a ceia para vocês. Tenha a liberdade de participar desse momento. This
Senhor. Pegue na sua mão o pão. Aleluia. O pão que significa o corpo do Senhor que foi entregue por nós naquela cruz. E vamos orar ao Senhor.